Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Aí, gente, tô aqui de volta. Quanto tempo que eu não apareço por aqui em aula, né? Para você que acompanha as postagens toda segunda e quinta, semanalmente. A última vez que nos encontramos foi na nossa live espetacular de álgebra, que sim, estou planejando fazer mais lives. E para você que perdeu, vou deixar o link na descrição. Tá bom, meu povo? Olha, antes de falar qualquer coisa aqui, caso no microfone saia na aula, enfim, o som de algum martelo, de alguma furadeira, tal, o apartamento de cima do meu e o de baixo estão em reforma, tá? Ou de baixo, não sei qual que é. Estão em reforma, então caso saia, peço desculpas, tá bom? Mas o microfone é bom aqui, então tá tudo certo. Tá bom? E bom, gente, então hoje nós vamos fazer uma aula aqui de Química do Setor A. São as aulas 12 a 17 das apostilas 5 e 6. Então nós vamos fazer exercício de solução. Então, concentração, diluição e cálculo para dar e vender. Cálculo em abundância, é o que você mais vai fazer nessa aula. Tá bom? E é isso. Então, espero que todos estejam bem. Se você é novo por aqui, prazer, sou o Henrique aqui quem vos fala. Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os seus amigos. Beleza, meu povo? Então, bora para a nossa aula de hoje, mas antes, solta a vinheta. Aê, a nossa vinheta aqui bonita. Então, meu povo, bora lá. Então, hoje serão 6 exercícios, tá? Exercícios variados de faculdade, de vestibular, enfim, mas são exercícios recentes, tá? Isso que é muito importante. Por exemplo, o último, que é o mais difícil, eu assumo isso, é da FUVEST 2020. Então, tipo, ó o nível, tá? Mas depois, quando a gente chegar lá, a gente conversa, daí a gente vai ficar brava comigo, mas enfim, acontece. Então, vamos lá. Antes, tabela periódica. Henrique, mas você falou que a aula é de solução e não de tabela periódica. Sim, eu sei. Mas, por exemplo, se você está no vestibular, ou o exercício passa, por exemplo, a massa do elemento da tabela periódica, ou ele te dá. Né? Então, ele te passa a tabela ou ele te dá no exercício. Então, eu coloquei a tabela aqui, tá? Para você consultar. Algumas você vai claramente aproximar. Tá? Você não vai usar, por exemplo, aqui no galho 69,723. Jamais. Tá? Usa 69,8 ou 70 também. Né? Mas, enfim, bora lá então para o primeiro exercício. Da Faculdade de Albert Einstein para o vestibular de Medicina vestibular de 2016. Ele nos diz o seguinte: para determinar a pureza de uma amostra de ácido sulfúrico H2SO4, uma analista dissolveu 14 gramas do ácido em água até obter 100 ml de solução. A analista separou 10 ml dessa solução e realizou a titulação, utilizando fenolftaleína como indicador. A neutralização dessa alicota foi obtida após a adição de 40 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração meio mol por litro, ou meio mol vezes litro a menos 1, dá no mesmo, tá? O teor de pureza da amostra de ácido sulfúrico analisado é aproximadamente tanto. Qual que é o problema? Pensa nesta situação. Ó, você tem uma solução padrão e a solução problema. No caso, quem é a solução problema? O ácido. Porque ele está se referindo ao ácido aqui. Ó. A pergunta se refere ao ácido. Qual que é a solução padrão? O hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, então vamos lá. Ó, tem 40 ml e meio mol por litro. Tá aqui. Então vamos lá. Se eu tenho meio mol por litro, então meio mol por litro. Meio mol em 1000 ml. Quero saber quantos mols tem em 40 ml. Tem X. X vai ser então 0,02 mol de NaOH. Beleza, guarda essa informação no bolso. Agora vamos falar do ácido. O ácido é um cara ácido, ele é um cara seco. Ele é um cara que você fala com ele, você fala bom dia, ele vai responder bom dia por quê? Ele é ácido, né? E aí, o que vai fazer? Eu tenho 14 gramas de ácido em 100 ml. Ó, tá aqui, ó, 14 gramas de ácido em 100 ml. Só que ele separou 10 ml. Quantas gramas eu tenho em 10 ml? Se eu dividir aqui por 10, claramente 1,4 gramas. Beleza.
guarda essa informação no bolso, no outro bolso, tá? E vem para cá. Monte a reação. Montei aqui H2SO4 mais 2NaOH vai dar Na2SO4 mais 2 águas. Reação de neutralização básica, simples, sucesso. Beleza. Agora eu tenho que fazer uma proporção, tá? Eu tenho uma proporção de 1 para 2, tá? Então, ó, 2 aqui, então 1 está aqui, ó, de 1 para 2. Beleza. Qual é a massa de H2SO4? Bom, H2, o H é 1, S é 32, o O é 16. Fazendo o cálculo, eu chego em 98 gramas, tá? Beleza. NaOH eu vou ter que relacionar com mol, concorda? Então, ó, 2 mols. Então, eu tenho 2 mols de NaOH para 98 gramas. Porque eu quero descobrir quantas gramas eu vou ter em 002, que foi a quantidade de mol que eu descobri de NaOH. E aí essa quantidade, se eu dividir por 100, então vai ser 0,98. Porque é essa quantidade de ácido que eu vou ter que utilizar. Eu quero saber quanto que disso é puro, né, o teor de pureza. Então vamos lá. Se 1,4 gramas, que foi o que eu peguei, né, em 10 ml de ácido que a analista separou, 1,4 é 100 gramas, é 100%, então 0,98 é Y. Descobri que Y é 70% de pureza. Portanto, é a alternativa C, de cebolinha. E aí, acertamos o primeiro exercício. Então, gente, basicamente, né, por que eu não, por exemplo, não trouxe a parte teórica dessa matéria? Porque o problema está mais no exercício. O problema é montar o exercício, é igual a parte de função. O problema é fazer o exercício, é entender o que ele pede. É pegar as manhas, as malícias matemáticas, né, Barninha? Beleza? Então, bora para o exercício 2. O 1 foi tranquilo, o 2 também vai ser. Tá bom? Então vamos lá. 2, ó, Unesp em 2019. Recente. Nos diz o seguinte: considere a fórmula estrutural do ácido ascórbico vitamina C. Já entra um pouquinho de química orgânica aqui, tá? Então a gente vai precisar saber isso daí. Nos diz que um comprimido efervescente contendo 1 grama de vitamina C foi dissolvido em água de modo a obter-se 200 ml de solução. A concentração de ácido ascórbico na solução obtida é aproximadamente tanto. Vamos lá. Qual a fórmula? Desculpa, primeiro descobre qual é a massa de ácido ascórbico. Para você descobrir a massa, você tem que descobrir a fórmula. Descobrindo a fórmula, então aqui, ó, o C é o vértice, né? Então você completa com os H's depois, né? Como está aqui, então meio que eu destrinchei, digamos assim, eu desenvolvi a fórmula do ácido ascórbico, cheguei em C6H8O6. Vou calcular a massa, então C é 12, H1, O16. Calculei 176 gramas por mol. E o volume está aqui, ó, 200 ml, que é 0,2 litro. Beleza. Vamos lá, ele pede a concentração. Concentração é mol por litro, ou seja, o número de mol a cada litro. Tá. Número de mol é massa sobre eminho sobre emão, né? Então a massa analisada sobre a massa da tabela periódica. Beleza, então vamos lá. Se ele pede 1 grama, então vai ser 1 grama sobre 176, né, que é a massa da tabela periódica, que é o que está ali, sobre o volume. Quanto que é o volume? 0,2. Está aqui, ó. Vamos lá. Tudo que eu falei está aqui, ó. Então, ele pede a concentração, N sobre V, N é eminho sobre emão, substituo os valores que eu tenho. Eminho, 1 grama, que é a massa que ele quer. Emão, massa da tabela periódica, e o volume 0,2. Eu vou chegar em 0,0284 mol por litro. Aproxime isso daí, meu, não vai trabalhar com isso. Coloca 0,03 mol por litro, assina a alternativa E, e acerta a questão. E aí você corre, aê, acertei a questão. Simples, né, meu povo? Olha lá, o Unesp 2019, primeira fase, primeiro dia, né, que é questão de alternativa, super de boas. Né, isso daqui não tem nem tanta matéria, você chega até por conclusão, né, isso daí dá tranquilo. Tá bom, meu povo? Tranquilo? Ah, e outra coisa, mais pra frente, sim, farei aula de química orgânica, tá? Espera só um pouco, aí eu vou me organizar, que ainda vai sair aula de álgebra, de física, de biologia, que eu estou devendo, de física também estou devendo, enfim, e também estou me planejando para a próxima live de álgebra também,
Tá? Então fiquem atentos aí lá no meu Instagram, @_estudo.fácil, para ver quando liberar a live, enfim, tá bom? Vou beber uma água e bora continuar, meu povo. Ó, o próximo, ele é um pouco mais complexo de entender, tá? Mas vai com calma. PUC do Paraná 2015, já é um pouquinho mais antiga, mas tudo bem, o importante é treinar. Nos diz que o hidróxido de cálcio, CaOH2, vocês perceberam que aqui tem muito nome de base de ácido. Quem está com dúvida, confere o resumo lá no Drive, tá bom? Que lá tem um resumo de cada função inorgânica, ácido, base, sal e óxido, tá bom? Vai ajudar bastante. Então, ó, o hidróxido de cálcio, também é conhecido como cal hidratada, trata-se de um importante insumo, enfim, tá bom. Para verificar o grau de pureza em massa de uma amostra de hidróxido de cálcio, um laboratorista pesou 5 gramas deste e dissolveu completamente em 200 ml de solução de ácido clorídrico 1 mol por litro. E aí você já fica confuso quanto à quantidade de informação, mas calma que eu vou terminar de ler e a gente já vê. O excesso de ácido foi titulado com uma solução de hidróxido de sódio meio mol por litro, na presença de fenolftaleína, sendo gastos 200 ml até completa neutralização. O grau de pureza da amostra analisada, expresso em porcentagem em massa, é de... Bom, finge que você tem um becker. Ali dentro você vai ter o quê? Ácido clorídrico, HCl, 1 mol por litro com 200 ml. O que ele está falando aqui? A massa total é 5 gramas. Fechou. Só que nisso, depois foi titulado, né, com uma solução de hidróxido de sódio, o excesso, né, então o excesso de HCl foi titulado com NaOH, que tem 200 ml e meio mol por litro. Beleza, fechou. Tirei as informações aqui. Bem simples. Tá bom, vamos lá. Monta a reação. HCl mais NaOH vai dar NaCl mais H2O. Isso daí é a reação básica de neutralização. Tenho certeza que a sua professora, no primeiro dia que deu reação de neutralização, mostrou essa reação. Porque ela é clássica. Ela é chave. Então vamos lá. Eu vou usar o que? Eu preciso saber quantos mols de NaOH foram gastos. Então, se eu tenho essa relação de meio mol a cada litro, eu quero saber quanto foram gastos em 200 ml, 0,2 litro. Tá aqui. Então, o X foi gasto 0,1 mol de NaOH. Beleza. Como a concentração de HCl também é 1 mol por litro, então vamos lá. Se eu tenho 1 mol de HCl em 1 litro, quantos mols foram gastos de HCl? Vamos ver. 0,2 mol. Só que, pensa assim, foram gastos 0,2 mol de HCl. E aí eu usei 0,1 de NaOH. Como é uma neutralização, ou seja, a proporção é de 1 para 1 no balanceamento, 1 mol, 0,1 mol, desculpa, de HCl reagiu com NaOH. E os outros 0,1? Estão em excesso. Estão em excesso. E aí que agora vai entrar a parte do hidróxido de cálcio. Tá? Então isso que é importante. Até aqui. Então ó, vamos lá. Vamos pensar aqui para a gente concluir. Então eu tirei os negócios, as informações do problema, montei a reação e comecei com NaOH. Eu preciso saber quantos mols foram gastos de NaCl. Na verdade ele já afirma que teve um excesso de HCl. Ó. Então eu preciso saber quantos mols foram gastos de NaOH. Então em 1 litro, meio mol, 0,2 litro tem um X. Então foram gastos 0,1 mol de NaOH. Agora eu preciso descobrir quantos mols foram gastos de HCl, 0,2. Só que, se é uma reação de neutralização, ou seja, está de 1 para 1 no balanceamento, na proporção, tem que estar igual. Ou seja, 0,1 mol de HCl reagiu. Aqui ó, tem um erro, é HCl minúsculo, tá? Reagiu. E o outro 0,1 está em excesso. Agora entra o hidróxido de cálcio. Vamos lá. Montei a reação. Ó, o balanceamento, né, então a proporção é de 2. Cada 2 mols de HCl tem 1 de CaOH2, hidróxido de cálcio. 2 para 1, beleza. Agora, se eu sei que o que está em excesso é o HCl, que é 0,1, quantos mols de CaOH2 foram utilizados? 0,05, a metade.
Não é nem a metade, desculpa. Eu dividi aqui por... Bom, aí você faz uma regra de 3 simples, né, que aí dá certo. Eu dividi ali por 20, né, a 20ª parte. Aí descobri o outro, né, descobri quantos mols de CaOH2 foram utilizados. Show! E agora? Se eu tenho 1 mol de CaOH2, que é 74 gramas, massa da tabela periódica foi dada, tá? Então, o cálcio 40, O 16 e H 1, 74 gramas, 0,05 mol, M deu 3,7. Como ele pede pureza, se eu usei 5 gramas, portanto 5 gramas é 100%, 3,7 Y, Y é 74 gramas de pureza, e assinalo novamente a alternativa E, acertamos a questão. Mais uma, né, meu povo? Ó, tranquilo. Questão aqui, essa é uma questão básica, assim, é você pegar e tirar as informações do problema, porque aí você consegue resolver numa suavidade, numa tranquilidade, tá bom? Tranquilo, meu povo? Então bora para o exercício de número 4. Vamos embora! Nos diz o seguinte, a Mackenzie, prova A, grupos 2 e 3, do vestibular 2016. Nos diz que 200 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, de novo, de concentração igual a 1 mol por litro a menos 1, foram misturados a 300 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração igual a 2 mol por litro a menos 1. Após o final do processo químico ocorrido, é correto afirmar que... Bom, finge que nós temos isto, ó. Preste atenção. Ácido, base, sal. Ácido 200 ml, 0,2 litro, concentração 1 mol por litro. Aí vi aqui do NaOH, NaOH 2 mol por litro. Concentração é essa, desculpa pela furadeira, ó. Vai começar a furadeira, espero que esteja dando para escutar, tá bom? E aí então vai ter o que? Volume 0,3. Vou calcular quantos mols foram utilizados. Gente, desculpa. Tá? Aqui às vezes acontece isso. Prometo que eu acho que vai ser rápido, tá bom? Então vamos lá. Se eu tenho 1 mol a cada 1 litro, o número de mols em 0,2 vai ser 0,2 mol. E aí, o que vai mudar no NaOH? Eu tenho 2 mol a cada 1 litro, então o número de mol a cada está para 0,3, então o número de mol é 0,6. Beleza, fechou. Vou montar a reação. Percebo que a proporção é de 2 mol de NaOH para 1 mol de H2SO4. Se reagiu 0,2 mol de H2SO4, teria que reagir 0,4. Só que ali reagiu, na verdade, 0,6. Portanto, a base está com um número de mols a mais, ou seja, o ácido é limitante. Então, a base está com a concentração excedente. Portanto, quantos mols sobraram, digamos assim, entre aspas, né? Quantos mols está em excesso? 0,2 mol. Ele pede a concentração do quê? Do que está em excesso. Portanto, é 0,2 mol sobre o volume final. Quanto que é o volume final? É a soma dos dois, que é 0,2 mais 0,3. E o volume final vai dar 0,5 litro. Portanto, a concentração final é 0,4 mol por litro, que é o que está escrito na letra B de bola. Que a concentração da base excedente na solução final é de 0,4 mol por litro. Beleza, meu povo? Tranquilo, né? Esse daí era um pouquinho mais trabalhoso, mas também deu certo. Né? Aqui tudo dá certo. Estudar fácil é com a gente mesmo. Beleza? Então bora pro 5. Ó. O PF, não sei de onde é, desculpe, 2019, nos diz que diariamente o Mar Morto, cuja concentração salina fica em torno de 30% em massa, recebe toneladas de água que, no entanto, não são suficientes para diluir suas águas, de modo a alcançar o índice dos oceanos, cuja concentração salina fica em média de 5%. Beleza. Considerando que 200 ml de solução salina apresentaram 26% de massa sobre volume de cloreto de sódio, qual volume aproximado de água em litros deve ser adicionado para se obter NaCl aquoso com 0,45 mol por litro a menos 1? Vamos lá. Massa de NaCl, 58,5 gramas por mol a menos 1. Isso daí o cara teria que te passar ou passar a tabela periódica. Na23, Cl, 35,5. Tá? Ele tem aqui 26% de massa sobre volume de NaCl. Coloquei gramas a cada 100 ml.
tá? Porque 26% é 26 sobre 100 gramas por ml, tá? Por que eu coloquei isso? Porque fica melhor para trabalhar, tá? Qual é a concentração inicial? Vamos descobrir agora, ó. Vamos lá. Então é número de mol sobre o volume, número de mol, massa, 26 sobre 58,5, que é da tabela periódica, tudo sobre 0,1, que é o volume inicial, 100 ml, 0,1 litro, certo? Qual a concentração? 4,44 mol a cada litro. Então, mol por litro, tá? Agora, como ele pede o volume final, né, o volume da água que foi adicionado, C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Inicial igual a final, né? Beleza. Concentração inicial eu tenho, volume inicial também, concentração 2 eu tenho, só não tenho volume 2. Só que preste atenção. 4,4 concentração inicial, volume inicial 0,2, concentração final 0,45, só que o volume final vai ser o que? O volume inicial mais o da água, né? Como se fosse ali o final, é a mistura dos dois. Eu tenho o que? O volume inicial, ele pede o volume da água, beleza, fechou, sucesso. Tá aqui, ó, aqui eu copiei, mas não substituí, foi nada. Muito bem, Henrique, parabéns. O que eu tenho? 0,888, né? Então eu fiz essa multiplicação, igual a 0,45 vezes volume inicial 0,2. Divido com 0,45, né? Então passo para lá, vai dar o que? 1,973 igual a 0,2, mais volume da água. Passo 0,2 para lá, volume da água 1,77. Aproxima viu, isso daí, já dá 1,8 volume da água, que dá a alternativa E de acertamos. Palavra nova aí para o vocabulário. Ai, mas beleza aí, meu povo, tranquilo, né? Esse exercício de boas, né? E agora nós chegamos para o exercício da FUVEST. Este exercício eu assumo para vocês como aluno que ele é difícil. Vocês vão entender o porquê. Mas enfim, vamos lá. Tem gente aí que vai me xingar com esse exercício, mas é bom a gente treinar. Por qual motivo? Se caísse na FUVEST do nosso ano que a gente fosse prestar, a gente não poderia não conseguir fazer. Por isso que é legal fazer, tá bom? Então bora lá. Eles nos diz o seguinte, ó, primeira fase também, viu? Os chamados remédios homeopáticos são produzidos seguindo a farmotécnica homeopática, farmacotécnica homeopática, que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos ml. Uma das técnicas de diluição homeopática é a chamada de diluição centesimal, CH. Ou seja, uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a solução resultante é homogeneizada, como está aí no esquema, tá? Se você pensar, eu vou terminar de ler e depois a gente conversa. Aí você me responde aí na sua casa. Alguns desses produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais sequenciais, 200 CH. Considerando uma solução de partida de 100 ml com concentração 1 mol por litro de princípio ativo, a partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter, em média, nem mesmo uma molécula do princípio ativo. Note e adote, número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Vamos lá, gente, vocês concordam comigo que isso daí seria uma PG, uma progressão geométrica? Então, isso que complica nesse exercício, porque ele vai misturar com PG também. Henrique, eu não lembro de PG, por isso que está sempre estudando. Então, vamos lá. Ele estava com, ele foi diluindo, já não sei mais falar, foi diluindo várias vezes em uma proporção assim, geométrica. Né? Então, pensa a proporção geométrica. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e assim vai. Isso que era a proporção geométrica, né? A progressão geométrica. Gente, desculpa de coração essa furadeira em cima de mim, tá? Peço desculpas, não tem muito como eu controlar isso, tá? Mas vamos lá. Então é uma proporção, uma progressão geométrica. Show, fechou, vamos lá. Agora eu vou estabelecer uma relação. Concentração de partida é 1 mol por litro a menos 1. Volume da solução de partida é 0,1 litro. Quanto que é o número de mol nessa solução? Calculo aqui e descubro que é 10 elevado a menos 1 mol.
Então, em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Lembra disso quando a gente viu 1 mol? Então, quantas moléculas eu vou ter em 10 elevado a menos 1? 6 vezes 10 a 22, eu dividi por 10. Né? E aí, o que eu vou ter? Para a primeira diluição, um CH referente à amostra de 1 ml, então se eu sei que 100 ml equivale a 6 vezes 10 a 22 moléculas, quantas moléculas eu vou ter em 1 ml? Que é a diluição, né? Então, diluir uma vez. E eu descubro o quê? Que é 6 vezes 10 a 20 moléculas. Portanto, solução de partida é 6 vezes 10 a 22. Primeira diluição, 6 vezes 10 a 20. Qual é a razão dessa progressão geométrica? Dessa PG nesse caso? No caso vai ser 10 elevado a menos 2, certo? Agora eu vou aplicar o quê? Na fórmula do termo geral, né? Na fórmula geral da PG, que no caso vai ser o quê? A N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A N vai ser o quê? 6 vezes 10 a 0, ou seja, quando não tem nenhuma molécula na solução. E a 1 é o quê? 6 vezes 10 a 22, vezes a razão 10 a menos 2 elevado a menos 2, vezes N menos 1. Corto 6 aqui, né? E vai dar 10 elevado a 0 igual a 10 elevado a 22, vezes 10 elevado a menos 2 mais 2. Menos 2N mais 2. Como as bases são iguais, igualo os expoentes e descubro o N. E sei que não vai ter quase nenhuma molécula do princípio ativo quando? Na 12ª diluição, portanto, alternativa A de amor. Gente, não sei se está dando para escutar aí, mas esse foi o exercício mais difícil que eu coloquei aqui. Espero que você tenha dado para entender. Qualquer dúvida me chama no Instagram, @estudo.fácil, tá bom? E, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Desculpa pela furadeira, tá bom? Espero que acabe rápido para a gente não ter mais essas interrupções nas nossas aulas. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.